Oi, queridas! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal e hoje eu vou compartilhar com vocês uma história que eu já mostrei lá no Instagram, né? Inclusive deu uma repercussão muito grande, mas eu nunca tinha contado assim com detalhes aqui no YouTube, até porque eu comecei meu canal bem depois. Então, eu queria compartilhar com vocês o testemunho da minha gravidez, né? Parte 1. Porque foram muitas emoções na minha gestação do meu filho João Benício. Mas Deus é bom, né? E derramou graça em todas as situações que a gente passou, né? Tudo começou em novembro de 2019, quando eu e meu marido, a gente decidiu, né? A gente estava caminhando ali para os 6 meses de casados, então a gente queria muito ter filho, a gente já casou com essa perspectiva, né, de queremos ter filhos, então a gente não queria esperar, até porque a gente não sabia se ia demorar, se ia ser rápido, enfim. E aí a gente decidiu, né, que eu ia parar o comprimido, né, o anticoncepcional, que era algo que eu já queria fazer há um tempo, né, até enfim, por pesquisas que eu fiz, por coisas que eu olhei, eu percebi que eu poderia usar de outros métodos contraceptivos. E eu parei, né, o comprimido, de tomar comprimido. E, enfim, passou ano novo, passou tudo. E quando foi em fevereiro de 2020, ali, primeira, segunda semana de fevereiro, eu fiz o meu primeiro teste de gravidez e deu positivo. Pra honrar a glória do Senhor Jesus, eu estava grávida. E aí eu fiz uma surpresa pro meu marido, né, toda fofa, pra revelar a gravidez, enfim, ele ficou muito emocionado. O maior sonho do Rafa, assim, sempre foi ser pai. Quando nós nos conhecemos, a primeira coisa que ele falou foi que o sonho dele era ser pai, né? E perguntou se eu tinha o desejo de ser mãe. Eu falei, claro. E aí, enfim, fiquei grávida, celebração, conta pros amigos, conta pra família, aquela festa medonha, né? Todo aquele negócio. E menos de uma semana depois, eu comecei a ter um sangramento. E aí, esse sangramento acompanhado de uma leve cólica. E aí eu fui pra emergência e tudo. E lá na emergência, a médica me examinou. E ela falou que eu tava perdendo meu bebê, que tudo indicava que eu tava tendo um princípio de aborto. Mas no hospital, né, não estava fazendo ultrassom. Então eu tinha que procurar fazer ultrassom no dia seguinte. Então eu fui numa clínica particular, consegui fazer a ultrassom, que foi muito rápido, eu acho que foi a ultrassom de 40 segundos. O médico olhou muito rápido e falou, olha, você nunca esteve grávida, né? Não tem nenhum sinal de vida aqui no seu útero está limpo, é como se você nunca estivesse grávida. Eu acredito que você teve um falso positivo. Eu falei até pra ele, olha, eu fiz exame em laboratório, eu fiz exame, 2 testes de farmácia, né, um daqueles mais caros, e fiz um de laboratório também de sangue, e ele falou que tudo tinha dado falso positivo, porque eu não estava grávida, né, não tinha nenhum sinal de vida, e ele falou que, enfim, era isso. A gente saiu da sala assim, bem desnorteado. Eu lembro que eu olhava pra Rafael e a gente, tipo, como assim, sabe? Menos de uma semana e a gente tava perdendo nosso bebê. Aí a gente foi, pegou o laudo, né, do exame, fomos em outra médica, né, também lá dessa mesma clínica, e ela só confirmou o que o outro médico tinha dito, né. Mostrou as imagens, disse, olha, seu útero tá limpo, não tem nenhum sinal de gravidez, e é isso. Sinto muito, e pronto, assim, ela foi até mais gentil com a gente. E eu lembro que a mocinha, né, que tava no ambulatório, ela ouviu eu chorando e ela me chamou pra ir chorar dentro lá da sala dela. Gente, eu chorei tanto, mas eu chorei tanto. Eu fiquei tão triste, tão abalada. Eu fiquei, meu Deus, meu primeiro filho, eu perdi meu primeiro filho. Mas, enfim, na hora, assim, você lamenta muito, né? Então, assim, passamos
Um primeiro dia, assim, muito difícil. Isso era perto do carnaval, né? Assim, do feriado de carnaval. E o vírus, né? Já tava rondando o mundo e tudo mais. Então, assim, já tava aquela coisa de... aquele pânico, sabe? O que é que tá acontecendo no mundo e o vírus se espalhando e tudo mais. E meu marido é nutricionista, então ele trabalhou na linha de frente, né, do combate ao coronavírus, porque ele era responsável pela coordenação do hospital, né, que da cidade que a gente mora. Então, ele tava sobre alerta e tudo. E no meio disso tudo, a avó do meu marido teve um AVC e ela veio a falecer, né, no feriado, na terça de carnaval. E a gente ficou tão triste porque ela ficou muito feliz. Era o primeiro bisneto e do único neto, né, assim, pode-se dizer. Não, ela tem outro neto. Do único neto não. O único bisneto e... tipo assim... como assim? A gente não conseguiu nem conversar com ela, sabe? A gente já soube da notícia, a gente tava muito chorando, assim, muito mal. Então a gente, não, vamos esperar alguns dias até falar com a vozinha. Que eu, carinhosamente, também chamava ela de vozinha. Porque ela me acolheu como quem acolhe uma neta. Ela me recebeu na família como parte mesmo da família, desde sempre, desde meu namoro com o Rafa. Então a gente ficou assim, sem chão, sabe? E eu sangrando, né? Já tava sangrando há uns 5 dias, 6 dias e continuei sangrando. E sangrando, e o louco, né, de tudo. Tava tendo greve da polícia, né? No meio do carnaval, com ameaça de pandemia, com a perda do nosso filho e a morte da avó do Rafa. Uma greve da polícia, né? E lá no velório nós fomos assaltados, né? Tava tendo o velório na casa da avó do Rafa, na casa da avózinha dela e dele, e simplesmente chegaram, abordaram, não tinha o que fazer porque não tinha polícia na rua e tava tendo festa, sabe, perto, mas enfim, não tinha a quem recorrer, então os parentes, né, todo mundo que tava ali, a gente ficou sem saber o que fazer, a quem pedir ajuda. E eu tava lá, sangrando, nervosa, passando mal. Foi terrível. Terrível. Foi terrível. Tipo assim, lembro da sensação que eu senti, sabe? A vozinha lá e tudo aquilo acontecendo. E eu perdendo meu filho, né? Continuava perdendo, continuava sangrando muito. Enfim, conseguimos chegar em casa de madrugada. Acordamos muito cedo, né? Pro sepultamento. Enfim. E depois que passou isso, a gente foi pra casa. E aí eu comecei a passar muito mal, né? E sangrando. Já eram 10 dias, 12 dias, 14 dias sangrando. E passando mal, né? Enjoo, fraqueza, aí corria pro hospital, ia pra emergência, aí o médico queria fazer por etagem, aí meu marido conversou com outra médica, a outra médica falou que não, que era melhor não mexer, e aquela discussão, uma coisa assim, sabe, e no meio disso tudo, minhas emoções. Então eu e o Rafael, a gente só orava, era o que a gente fazia, era orar, pedir a Deus por misericórdia, pedir a Deus pra nos dar graça, pra continuar e pra entender que a gente só ia conhecer o nosso filho na glória, né? Então, o tempo foi passando, a pandemia realmente se instaurou, né? Assim, se instalou no mundo, começou a quarentena, eu tranquei a faculdade, né, assim, porque eu ia de Pacajus pra Fortaleza todo dia pra aula, mesmo mal e tudo, eu continuei indo pra aula, mas com a quarentena, enfim, eu achei melhor trancar o semestre. E o Rafael ficou na linha de frente, então ele saía todo dia pra trabalhar
E eu ficava em casa sozinha. Então eu ficava tonta, ficava fraca e comecei a ter muita crise de ansiedade. Eu já tenho esse quadro, né, um quadro diagnosticado, né, de ansiedade, e aí veio à tona nesse período. E aí eu fiquei doente, eu e o Rafa, a gente ficou com suspeita de Covid, então eu fiz tomografia. E aí nesse meio tempo o médico passou remédio pra dormir, passou calmante, e eu não conseguia comer, então eu comecei a emagrecer muito, muito, muito. Enfim, nessa confusão toda passou o mês de março inteiro. Depois que passou o mês de março, que começamos abril, eu comecei a notar a minha barriguinha muito dura, na parte de baixo. E os meus seios eu sentia muito doloridos, crescendo, sabe? Então, assim, eu comecei a pensar que eu tava com gravidez psicológica. Porque todo mundo me falava que eu tinha que aceitar e tal. E eu ficava, meu Deus, será que eu transformei meu filho no ídolo? Será que eu tô com gravidez psicológica? O que tá acontecendo? E, gente, sinceramente, eu nem sei explicar, sabe? Eu fiquei tão desnorteada com todo aquele monte de coisa que estava acontecendo que eu não sei explicar, sabe? Eu acredito que realmente foi um processo que Deus queria que a gente passasse, né? Era a sua porção, era a vontade dele pra nós. Mas olha, eu vou dizer pra vocês, foi muito difícil, porque era uma luta de mim comigo mesma, assim, tipo, será que eu tô grávida? Tô com gravidez psicológica? Então, será que eu vou precisar de ajuda? Eu preciso fazer terapia? E aí? E a pandemia? E a pandemia. E o Rafael também tava muito abalado, né? O meu marido. Então, assim, eu passava o dia muito mal. Mas quando ele chegava, eu precisava estar bem. Porque ele já vinha de um dia inteiro, né, aguentando uma pressão gigante nas costas dele. Então eu só queria que a gente ficasse junto, unido, sabe? E assim, Deus é muito misericordioso, muito, muito, derramou muita graça, porque em nenhum momento a nossa fé assim abalou, sabe? Quanto mais eu sofria, mais eu buscava. Quanto mais vontade de chorar eu tinha, mais eu queria chorar, orando, lendo a palavra, porque eu sabia que o meu refúgio estava em Cristo. E eu sabia que, ainda que eu não tivesse conhecido meu filho, ele ia estar no melhor lugar que se pode estar, que é nos braços do Pai. Então eu descansava nessa verdade. Eu acreditava e eu sabia que eu podia confiar nisso, sabe? E aí, enfim, eu fui pra outra consulta e a médica liberou pra gente tentar engravidar novamente. E é engraçado, porque assim, eu e o Rafael, a gente ainda não tava bem, não tava assim 100% bem, mas a gente entendia que era uma ordenança do Senhor, fazia parte do casamento, e a gente foi respeitando um ao outro. Acabou que quando foi metade de abril, quase final do mês de abril, assim, eu fiz um teste de gravidez porque a minha regra tava atrasada, né? Que eu contei do período lá dos 14 dias até começo de abril, então já era mais de um mês. Aí eu pensei, não, mas deve estar desregulado, enfim. Só que ficou muito atrasado, tipo, ficou 12 dias atrasado. E aí eu fiquei, não, vou fazer um teste, né? Vai que engravidei. E deu lá o teste positivo. Gente, vocês não tem noção da minha alegria. Eu fiquei, sério, Deus, glória a Deus, aleluia. Meu Deus, que alegria, que felicidade. E aí a pandemia, né, minha gente, tava lá. E eu só sei que a gente foi conseguir vaga para fazer o exame, tipo, bem 2 semanas depois. Então eu só consegui fazer o exame lá pra maio, primeira, segunda semana de maio. Então, acabou que a gente conseguiu fazer o exame, né, lá na frente. A gente conseguiu marcar e aí Deus derramou graça, porque conseguimos ir juntos. O Rafael não pôde entrar por medida de segurança, né, na sala, mas ele ficou lá na porta ouvindo tudo. E quando eu entrei, eu contei minha história pra médica, eu expliquei pra ela e ela disse que das duas, ou eu
estava com gravidez muito recente, de pouquinhas semanas, ou eu nunca tinha perdido meu bebê e eu tava com um bebezão na barriga. Acabou que ela tentou fazer o exame pela transvaginal e ela disse que não dava. E eu perguntei o que estava acontecendo e aí ela não tava falando nada. E ela só passou o exame na minha barriga e falou: meu Deus, tá enorme. E eu: tá enorme o quê? Alguém me ajuda. E aí ela me falou que eu nunca tinha perdido meu bebê. Ele sempre esteve. E aí ela disse que eu estava com 17 semanas. Gente, 17 semanas. 17 semanas. 4 meses de gravidez, né? Basicamente são 4 meses de gravidez. E aí eu... tipo assim, eu comecei a chorar e eu fiquei assim, que? Como assim? E o Rafa tava na porta, ouvindo tudo. E aí me deu, assim, uma sensação muito grande de surpresa, mas ao mesmo tempo uma culpa gigante tomou conta de mim. Tipo assim, gigantesca, sabe? Porque eu só pensava o quanto eu tinha vivido como se eu não estivesse grávida. Perguntei pra ela o que é que tinha acontecido, porque desses 14 dias de sangramento e tal. E aí ela explicou que ela acredita, né, que tenha sido um descolamento intenso de placenta. Eu perdi muito sangue, né? Foram 14 dias. E, gente, realmente não era um sangramentinho, não. Era regra mesmo. Era sangue vivo. Então eu pensava o quê? Que era minha regra, que era menstruação. Como que eu... Se tem um monte de profissional aqui me assegurando, falando, eu faço exame, todo mundo confirma. O que é que eu podia pensar? Entendeu? Eu ia ficar insistindo que eu tava grávida. Eu passei por mais de 5 médicos, né? 2 especialistas. Enfim. Eu só sei que ela me orientou a viver a maternidade a partir daquele momento. Porque eu falei pra ela, né? Eu comecei a falar que eu tava me sentindo muito culpada. E pedindo perdão a Deus e pensando como é que vai ser agora. 4 meses de grávida já. E aí... E a pandemia e um filme, sabe? Um filme, assim, passando na cabeça. Indo e voltando. E aí, eu só pedi pra abraçar o Rafael. Ela me deu o exame. Pediu pra eu ir fazer meu pré-natal urgente. E eu lembro que eu abracei o Rafael. Falei, olha, nosso filho nunca saiu daqui. Ele sempre esteve aqui. E dali a gente já saiu correndo pro posto de saúde pra tentar ver se eu conseguia já dar a entrada, né, no pré-natal e tudo. E engraçado, quando a gente chegou lá pra dar a entrada no pré-natal, foi muito punk, porque a moça... Porque quando eu descobri que eu tava grávida, né, da outra vez, que era a mesma gravidez, eu tinha ido. Depois que a gente tinha feito o teste no laboratório, a gente já foi direto pra entrar no pré-natal. Então eu celebrava muito no carro com ela. Tipo assim, a gente vai poder cuidar desde cedo. A gente vai poder acompanhar tudo. Então, não foi essa a porção de Deus para nós. E nós cremos, né, como família, eu e o Rafa, hoje o B, nós cremos que a porção de Deus é perfeita, que não há erro nos planos do Senhor. Então, nós louvamos a Deus por tudo que passamos. Nós louvamos a Deus por tudo que Ele nos permitiu viver como pais, né? Então, assim, é graça, sabe? É uma graça que nos alcançou de uma maneira que nós nunca vamos merecer. E graças a Deus deu tudo certo até então, até a 26ª semana, que aí conversa para um próximo vídeo. Mas Deus foi abrindo as portas, então
o Senhor usou muita gente para nos abençoar, as coisas foram dando certo. A gente teve que se mudar, que a dona da casa que a gente morava pediu a casa, quarentena no meio do mundo, a segunda, e a nós atrás de casa, e a gente tinha 2 semanas para se mudar. Emoção, gente. A vida do crente só presta com emoção. Qual é o crente que você conhece que não vive uma vida emocionante? Eu não conheço, então pronto. É isso, assim. Foi isso até então, né? Foi essa super graça de Deus que manteve o nosso filho vivo, que cuidou dele, que me deu uma placenta restaurada, sabe? Assim, o que tava descolando, Deus, ó, colou tudo e fez o Benício crescer forte e saudável, né? Na consulta, né, no exame de quando eu descobri que eu tava com 17 semanas, ele tava crescendo, ele tava bem, ele tava maravilhoso. Eu já tinha perdido a primeira morfológica, mas eu fiz a segunda, tava perfeito, tava tudo bem. Das coisas que só Deus faz. Por isso que, assim, lembre de descansar no Senhor. Nós lemos a palavra de Deus, nós olhamos as escrituras e nós vemos que o Senhor fez Daniel sair ileso da cova dos leões. A gente vê Sadraque, Mesaque e Abednego passar pela fornalha e não se queimar porque o quarto homem estava com eles. A gente vê Cristo ressurreto ao 3º dia, mas a gente não crê, mas a gente não confia, mas a gente não descansa nesse Deus. E isso foi uma das coisas que o Senhor me lembra diariamente, sabe? Às vezes algo vem querer me engolir, sabe? Quando eu penso em tudo que a gente passou na minha gestação, todas essas coisas. E o Senhor lembra pra descansar nele. Então, assim, meu convite hoje pra você é que você possa descansar no Senhor. Esperar nele, se deleitar nesse Deus e confiar, porque ele sabe de todas as coisas. A história do meu filho é um milagre, mas é o Senhor. Foi o Senhor, sempre será o Senhor. Então, que esse relato possa ficar no seu coração, que o Senhor não mudou. Ele é o mesmo, aquele mesmo Deus que abriu o mar, é o mesmo Deus de hoje. Que Ele quer, Ele faz. E apesar do meu descuido de todas as coisas em relação à minha gravidez, o Senhor cuidou de tudo. Ele é soberano em relação às nossas responsabilidades. Ele sobressai em relação àquilo que nós podemos fazer. E glória a Ele por isso. Então, minha irmã, descanse em Deus. Confia nele e o mais Ele vai fazer. Como o salmista diz. Tudo de melhor na sua vida. Amém? Eu quero em breve gravar a parte 2, porque ainda é difícil de falar, tá bom? Mas que Deus abençoe sua vida, deixa aqui seu comentário, manda esse vídeo pra alguém que você sabe que passou por algo parecido. Enfim, vamos trocar figurinha aqui nos comentários. E se você não me segue lá no Instagram, me segue aqui, @priefnunes. Lá também tem outro vídeo, que foi o primeiro que eu fiz. Enfim, então é isso. Super beijo, Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.